Vamos à palavra do Senhor, amados, vamos à palavra de Deus. Eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 5. Josué 5. Temos meditado sobre o livro de Josué. Confesso que hoje eu gostaria muito de falar com vocês sobre esse capítulo, mas acredito que apenas hoje não vai dar tempo. Durante esses dias eu venho falando sobre Josué, antecipei um pouco algumas histórias de Josué, mas hoje eu quero trabalhar com os irmãos aqui sobre o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 12. Então nós estaremos trabalhando aqui sobre essa porção das Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós estaremos lendo aqui agora o versículo de número 9, e depois nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 12. Hoje a gente vai falar um pouco sobre circuncisão, sacrifício e Gilgal. Possivelmente não vai dar tempo. Como eu dizia, durante esses dias, Deus tem colocado algo no meu coração e eu tenho ficado tão feliz com isso. E essa mensagem aqui, ela me fez degustar, ela me fez ruminar várias outras lições das Escrituras. Eu gostaria de tentar levar cada um de vocês a entender esses princípios. Então aqui, esse texto, ele conta a história logo depois que o povo de Deus tinha passado pelo Rio Jordão. Assim que os sacerdotes pegaram a arca e foram até o Rio Jordão, que as águas pararam, e eles se mantiveram ali no meio do Jordão. Todo o povo de Israel passou a pé enxuto. Depois os sacerdotes saíram, e ali as águas do Jordão voltaram. O primeiro acampamento de Israel foi nessa cidade de Gilgal. Cidade de Gilgal, guarda bastante esse nome. E aqui acontece algo fantástico. Lembram que Josué tinha dito para o povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Agora, Deus chega para Josué e dá algumas instruções, mas eu quero ler o versículo de número 9 e quero orar com vocês. E depois nós leremos essa porção. Vamos ler? Livro de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 9. Todos acharam? Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Hoje, Deus está dizendo para Josué: eu removi a humilhação, eu tirei toda a afronta que vocês sofreram no Egito durante muitos e muitos anos. Vamos orar agora e vamos pedir: Deus, fala comigo nessa noite de uma forma muito especial. Fala comigo nessa noite de uma forma muito importante. Peça agora no seu coração: Deus, ministra a Tua palavra à minha vida e me ensina o que o Senhor quer para mim. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença. Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse texto, por essa profecia que se cumpriu na vida de Israel sobre a liderança de Josué, nesse primeiro assentamento em Gilgal. E eu te peço, meu Pai, que assim como o Senhor operou na vida de Josué, dos sacerdotes, dos levitas, dos príncipes
e daquela santa nação, o Senhor faça assim conosco hoje também. Que essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa e mais penetrante e cortante do que uma espada de 2 gumes, que ela também, Senhor, esteja, ó Deus, trabalhando na nossa vida, nos limpando, nos corrigindo, nos admoestando, nos, ó Deus, exortando em amor, porque queremos, Deus, ver com que esse texto, que se cumpriu na vida deles, literalmente lá atrás, se cumpra hoje também na nossa vida, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que toda a humilhação sofrida no Egito, que o Senhor possa remover da vida de cada um dos Teus filhos. Toda a humilhação do Egito, o Senhor possa, ó Deus, aniquilar, ou como a Tua palavra cita, Pai, todo opróbrio, Senhor, o Senhor possa destruir em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, porque esse é o Teu poder, de realmente mudar circunstâncias, naturezas, vidas, contextos. Esse é um poder que somente o Senhor pode realizar. O Senhor operou sobre o Teu povo aqui, livrando-os do opróbrio, livrando-os da humilhação, e eu te peço, faça isso conosco também, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém? Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. O que seria essa expressão, né? Opróbrio. Tem uma palavra difícil de se pronunciar. Ela é vergonha pública, vexatória, humilhação, condenação. Na NVI fala: removi de vocês a humilhação. Mas o significado mesmo é essa outra palavrinha. É um vexame nacional. É uma humilhação da nação. Uma ridicularização. Algo vexatório que o povo de Israel passou. Deus estava dizendo aqui para Israel, Deus estava dizendo aqui para Josué, e Deus estava dizendo para o seu povo: olha, tudo o que aconteceu no Egito, se restava alguma coisa, hoje chegou ao final. Hoje eu removi, hoje eu arranquei, hoje eu tirei. E eu quero acreditar que essas mensagens de Deus, que não tem uma interpretação literal, mas tem uma aplicação espiritual, porque esse fato aconteceu em Israel nos dias de Josué. Mas essa mesma situação aconteceu com cada servo de Deus em cada período da história. E isso pode acontecer comigo e com você hoje também. Porque a interpretação muitas vezes ela é única. Acontece num dado momento na história de alguém. Mas a aplicação ela é eterna. Nessa noite Deus tem para a sua vida também uma palavra que é essa: Deus deseja remover toda a humilhação ou todo opróbrio da sua vida e da minha vida. Tudo que sofremos no Egito. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Quer isso para a sua vida, irmãos? Quer isso para a sua vida, irmãos, em casa? Eu não tenho dúvida que desejamos isso o tempo todo. Talvez você pergunte para mim assim: mas pastor, eu não estou entendendo. O povo de Deus aqui, o povo de Israel aqui nesse exato momento, eles não estavam já em Canaã? Deus já não tinha vencido o Egito 40 anos atrás? Deus já não tinha feito uma obra maravilhosa na vida do povo de Israel? E por que somente agora, 40 anos depois, vem Deus e diz: agora eu removi.
agora eu acabei. Agora eu estanquei. Coloco um marco, uma estaca. Faço aqui com que uma bandeira de vitória seja erigida sobre vocês, meu povo. Mas não aconteceu lá atrás? Não aconteceu lá no Egito? E depois não aconteceu também no deserto? Interessante, não? Lá no deserto, Deus já não estava fazendo isso quando cuidava do seu povo? Por que agora vem Deus e fala dessa forma a Josué e a todos os hebreus? Por quê? Vamos ler o texto todo para a gente compreender? Antes de ler o texto, deixa eu te fazer uma pergunta. O Egito tem te esmagado? Entenda-se Egito, mundo. Entenda-se Faraó, o diabo. Entenda-se inimigos, os demônios. Esse sistema caído. O Egito tem te aprisionado? O Egito tem te escravizado? Ou você sente que realmente há uma liberdade na alma e no seu espírito? O Egito tem te algemado, você se sente muitas vezes preso. Aqui eu não estou falando em virtude da pandemia, não estou falando em virtude das dificuldades da vida. Essa mensagem é uma mensagem para quem é espiritual. Porque você pode ter crescido na igreja, mas você pode estar sendo alguém escravizado pelas paixões do Egito. Você pode cantar na igreja, mas de repente você canta na igreja, mas o seu coração está desejando o Egito. Você pode servir entre o povo de Deus e ser uma pessoa, quem sabe, repleta de talentos e de virtudes, mas de repente você sabe que dentro da sua alma o Egito é mais forte do que tudo. E quando você põe a cabeça no travesseiro, você sente que algo está desajustado. Lá no fundo da sua alma, você sente que precisa acertar alguns ponteiros. Você sente que alguma coisa não está agradando o Eterno. O Senhor aqui, Ele tem essa palavra para você. O Senhor, Ele deseja te dar e me dar a libertação de toda a humilhação que o Egito nos faz viver e passar. Você não nasceu para viver no Egito. Você não nasceu para ser escravo do Egito. Você não nasceu para se iludir com a comida e a bebida do Egito. As festas do Egito são festas muitas vezes glamourosas, mas não preenchem a sua alma e a minha alma. O que preenche a nossa alma, o que satisfaz o nosso coração, o que realmente agrada a Deus em nós, quando realmente Deus remove essa humilhação ou esse opróbrio, esse vexame público, há uma alegria na nossa alma, há um regozijo. Sabe por quê, queridos? Porque uma das coisas mais espetaculares da nossa vida está em vivermos diante de Deus. Eu fui um jovem que cresceu uma boa vida, eu diria, nasci num lar pobre, mas dentro da minha alma havia um vazio. Um garoto cheio de ideais, cheio de vontade, cheio de desejo de crescer, de enriquecer e de viver, mas dentro da minha alma havia um vazio. Por quê? Porque o Egito não preenche o nosso vazio. O Egito não satisfaz a nossa alma. O Egito nos embala como debaixo de um sono, mas que nos levará à condenação eterna. Quem pode livrar a sua alma e te dar uma resposta é Jesus Cristo, Senhor. E é importante você fazer uma leitura aqui comigo hoje, aqui de Josué capítulo 5, lembrando da obra de Jesus, lembrando do poder de Jesus, lembrando que quando eu verdadeiramente tenho um encontro com Jesus,
toda a humilhação do Egito, seja por julgamento, seja por pecado, seja por velha vida, seja por conflitos emocionais, conflitos mentais ou história, essa ira toda, esses pecados todos são aplacados pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Gilgal, aqui, essa cidade, esse primeiro ajuntamento, marca uma história nova no povo de Deus. Marca. Agora guarde bastante isso que eu vou dizer agora antes da leitura do texto. Nem todo mundo que passou aqui por Gilgal se manteve com o coração em Gilgal. Guarda isso. Nem todos os que passaram por essa promessa, porque o desejo de Deus é acabar, é remover com toda a humilhação que sofremos no Egito. Toda a vergonha, todas as ofensas. Esse é o desejo de Deus em Cristo. Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo e Ele te deu uma nova vida, vestes novas para a glória de Deus. E o desejo de Deus é que você tenha essa nova vida. Mas Gilgal não é um momento pontual apenas a ser vivido. É um momento a ser guardado em nossos corações. Porque como preguei dias atrás, uma cananeia, que era uma prostituta, Raabe, ela e a sua casa fizeram valer a aliança de Deus. Gilgal para elas foi real. Ela não somente foi salva, foi liberta, mas ela não está participando aqui desse momento, porque ainda a destruição de Jericó não tinha chegado nesse capítulo. Mas Gilgal para ela estava no coração dela. Gilgal para ela estava diante de uma decisão que não foi pontual, mas foi comportamental. Vou explicar um pouco para vocês antes da leitura do texto. Não adianta você ter uma experiência poderosa com Deus, se essa experiência não te faz acompanhar o seu dia a dia para o resto da sua vida. Raabe não estava aqui. Raabe não estava nesse momento. Mas o coração dela estava aqui. O coração dela estava no Deus de Israel. O coração dela estava em aliança. Acã estava aqui em Gilgal. A família de Acã estava aqui em Gilgal. Mas ele participou só daquele momento. E depois, ele não participou mais desse momento. Guarda isso, irmãos. Guarda isso. A nossa vida com Deus não é um momento pontual, de um milagre esporádico, de um sentimento apenas num culto, de uma visitação numa vigília, de algo que Deus te fez acontecer numa madrugada. Isso são presentes de Deus entre nós. Deus faz isso conosco para nos marcar, para dizer: meu filho, eu te amo, minha filha, eu quero ter um encontro contigo, meu servo, você é importante para mim, meus servos, eu tenho uma obra através da sua vida, então eu estou derramando um pouco mais da minha graça para mostrar, eu estou contigo. Mas depois que nós nos levantamos dessa experiência poderosa, libertadora, nós não podemos voltar a viver no Egito. Nós não podemos desejar as coisas do Egito. Nós não podemos sonhar com as coisas do Egito. Nós precisamos dar espaço para Deus e para a aliança do Senhor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quer viver uma vida totalmente liberta de toda humilhação, de todo vexame, de todo opróbrio do Egito? Quem deseja? Quem deseja? Então, nessa noite, eu não tenho dúvida que o Senhor vai te ensinar como fazemos para viver essa libertação. Como realmente fazemos para vivenciar esse momento tão lindo, tão maravilhoso? Como fazemos? Vamos ver? O capítulo aqui vai ensinar alguns segredos, porque somente nós entenderemos o significado de Gilgal
dessa cidade, desse acampamento, quando nós entendemos sobre duas coisas que estão acontecendo aqui. Duas coisas. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui a circuncisão e um sacrifício de amor. Quando eu entendo o que é realmente circuncisão e sacrifício de amor, aí Gilgal tem todo o significado. Aí então eu compreendo realmente o que é viver longe da humilhação do Egito. Porque enquanto eu não entendo o que é circuncisão e não entendo o que é sacrifício de amor, eu jamais entenderei o que é passar por uma experiência onde Deus remove, Deus retira todo o opróbrio. Eu não vou entender. Sabe, irmãos, aquela experiência que muitas vezes a gente diz: Senhor, me livra disso. Senhor, acaba com aquilo. Eu expulso esse mal. Isso tudo é muito bonito, é muito piedoso, é muito verdadeiro, como dito em palavras. Mas se você não está vivendo uma vida de circuncisão e de sacrifício de amor, não vão passar de palavras, não vão passar de palavras. Raabe não estava aqui. Raabe não estava aqui. Mas ela estava entendendo o que era circuncisão e sacrifício de amor. Acã estava aqui, ele e sua família. Mas Acã, soldado judeu, não estava entendendo sobre o real significado da circuncisão e muito menos o real significado do que é viver uma vida de sacrifício de amor. Talvez você pergunte assim: pastor, mas o senhor está querendo me dizer então que algumas coisas na nossa vida elas têm que se perdurar? Sim, é isso mesmo. Vem cá. Teve um rapaz que chegou assim para o pastor e falou: pastor, está chegando o carnaval, será que Deus não dá para dar uma folguinha, não? Uma folguinha, pastor, sabe? Acho que o pezinho dele já dava mexendo, aquela vontade louca de ir para a galera, sabe? E aí o pastor falou: filho, não dá não. Porque se Deus der uma folguinha para você, um único dia, um único minuto, segundo, o diabo te destrói. Muitas vezes a gente quer folga, né? Porque a gente vê o reino de Deus e a obra de Deus como algo opressor. Amado, não. O cuidado de Deus sobre a tua vida é para sempre. Deus não te abandona nunca. Mesmo quando você está fraco, está errante, os olhos dele e o amor dele é sobre a sua vida. E ele luta por você. Quando você está de pé, ele está ao seu lado. Quando você escorrega, ele estende a sua mão sobre você. E quando você dorme, ele zela pela tua vida, porque ele te ama. Deus não se esquece de você. Essa ideia que tem vezes que: será que eu preciso valer o tempo todo a minha fé para Deus? Sim. Mas não veja isso como algo punitivo, obrigatório, dolorido. Não. É porque ainda você não entendeu o que é verdadeiramente circuncisão e não entendeu verdadeiramente o que é sacrifício e amor. Por isso você nunca entendeu o que é Gilgal, que é ser liberto da humilhação do Egito. Esse grande exército, esse grande povo, passaram 40 anos e ainda sobre eles havia uma sentença de culpa, uma sentença de pecados, de destruições e de mortes. Mas a misericórdia de Deus era maior do que tudo isso, porque lá no Pentateuco a palavra de Deus diz que esse povo, que era um povo de dura cerviz, tentou a Deus durante várias vezes, por muitas vezes, mas a misericórdia de Deus veio sobre eles. E quando Deus precisou julgar alguns, Deus julgou, Deus puniu, mas ainda a misericórdia de Deus esteve sobre eles. E agora, depois de 40 longos anos, acabou tudo.
porque Deus estava estabelecendo um novo marco na vida deles. O desejo do meu coração hoje aqui, com todos vocês, é que Deus estabeleça um novo marco. Um marco onde toda a humilhação, todo o opróbrio do Egito seja arrancado de todas as nossas vidas agora e para sempre. Vamos ler do versículo 1 em diante. Josué capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Josué capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, versículo 2, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Versículo 3, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Versículo 4, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. 5, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Versículo 7, assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não haviam sido circuncidados durante a viagem. Versículo 8, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Até aqui. Deixa eu dar uma pausa. Hoje, como eu disse a vocês, eu vou dividir essa mensagem. Hoje a gente vai ficar só no primeiro ponto, que é a circuncisão. Israel aqui, todos os homens hebreus que eram circuncidados, que foram circuncidados, foram aqueles que saíram do Egito juntamente com Moisés. Olha que interessante. A palavra de Deus vai contar que Moisés, quando ele foi libertar o povo de Israel do Egito, ele pegou sua esposa e seus 2 filhos e estava indo juntamente com eles para poder libertar então o povo de Deus. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 24 e 25. E acontece uma coisa interessante. Os 2 filhos de Moisés não eram circuncidados. A palavra de Deus diz que o Senhor apareceu para Moisés. Vamos ler. Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 24 e 25. Olha que interessante, amados. Êxodo capítulo de número 4, versículo 24 e versículo 25. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Forte esse texto, não? Forte. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Olha que forte esse texto, amados. Moisés
estava indo fazer a obra da aliança, sem cumprir a aliança de seu patriarca no seu lar. Olha que forte isso. Moisés estava indo fazer a obra de Deus, levando sua esposa e os seus filhos, mas não estava fazendo cumprir a aliança de Deus na sua própria casa. E por isso o Senhor foi ao encontro dele para matá-lo. E aqui a esposa de Moisés, vendo isso, resolve o problema. Ela mesma faz a circuncisão dos seus 2 filhos. E pega o prepúcio dos seus filhos e joga aos pés de Moisés e chama a atenção dele. Você é para mim um marido de sangue. Dando uma ideia, você é sanguinário. Você está preservando as coisas lá fora, mas não está preservando as coisas aqui dentro. Você está cuidando das coisas lá na igreja, mas não está cuidando da sua casa. Você está cuidando daquilo que é performático diante de todos, mas não está cuidando da aliança que começa a ser zelada dentro da sua casa, dentro da sua família. A palavra de Deus não ensina ou não mostra ou não revela quando, em que momento Moisés foi circuncidado, mas em algum momento Moisés já tinha sido circuncidado. Possivelmente logo depois que ele caiu em si, ou soube, ou tomou o conhecimento que ele era um hebreu. Mas a Bíblia não deixa isso em aberto, mas o mais importante é que agora ele foi comissionado para estar fazendo uma obra de aliança, mas ele não estava zelando pela aliança na sua própria casa. Aonde começa a circuncisão então, queridos? Começa com Moisés? Não, a circuncisão começa muito antes. E aqui nesse exato momento, antes de irmos lá para Abraão, eu quero somente dizer aqui esse episódio da vida dos hebreus, porque quando Moisés liberta todo o povo do Egito, esse povo, em especial os soldados de 20 anos para cima, principalmente, todos eles eram circuncidados. Porque como que era o exército hebreu? Como que era a divisão do povo entre os hebreus? Até os 20 anos de idade você era alguém, eu diria, importante para Deus, é óbvio, todas as pessoas são, mas era como se você não tivesse tantos deveres. Após os 20 anos, o homem ele era alistado ao exército. Entendemos que a mulher também, após os 20 anos, ela já estava mais do que madura para assumir responsabilidade de uma mulher. Geralmente, as mulheres podiam até casar um pouco mais cedo, mas os 20 anos eram um fator determinante para os judeus. E os homens aqui que morreram no deserto, que a Bíblia fala, foram todos os circuncidados, em especial esse exército, porque os soldados, eles eram aqueles que eram responsáveis pela nação. E aqueles abaixo de 20 anos eram aqueles que eram cuidados por esse exército. Então todos esses homens circuncidados, eles morreram por causa dos seus pecados, como Deus tinha prometido. Aí talvez você diga, então pastor, mas a circuncisão não é algo masculino? Sim. Mas a Bíblia fala sobre a circuncisão feminina? Não, absurdamente, isso não existe na Bíblia. Mas e a circuncisão também abençoa as mulheres? Sim, claro, porque aí entra o quê? O exemplo pelo modelo. A mulher não precisava passar pela circuncisão, mas a mulher participava da circuncisão. Porque a circuncisão, antes de ser, presta bastante atenção, algo físico, algo ritual, algo prático. Porque, deixa eu explicar mais uma coisa aqui. O que é a circuncisão? É quando se pega o prepúcio do pênis do garoto e corta-se, num ritual. Esse ritual é um ritual de aliança, consagrando tanto a criança quanto os adultos. Já iremos ver que quando Deus dá a aliança da circuncisão para Abraão, ele não era um bebê, ele já era um ancião. Então esse era um rito praticado por todos aqueles que queriam seguir a Deus. E no caso das mulheres, elas aprendiam pelo modelo. Sabendo que o papel do homem é um papel sacerdotal, é um papel de liderança, a mulher se enquadrava naquilo. Então olha que interessante aqui nesse exato momento.
quando Deus pune a nação de Israel, Deus não estava só punindo os homens, Deus estava punindo as mulheres também. Por isso que uma nova geração nasce no deserto. E essa nova geração que nasceu no deserto, Moisés não praticou a circuncisão. Foram 40 anos sem praticar a circuncisão. 40 longos anos, e agora, aqueles garotos que de repente saíram do Egito e foram circuncidados, todos eles morreram. Todas aquelas pessoas, todos aqueles homens acima dos 20 anos. E aquela nova geração que nasceu no exército, ou que não tinha sido circuncidada, agora teve a chance de ser circuncidada. Nós não temos número precisos, mas a Bíblia faz somente esse destaque. E por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque aqui em Gilgal, Deus estava falando para Josué: Josué, eu quero que você pegue o meu povo e você lavre pedras e circuncide o meu povo. Olha que interessante. Logo depois que o povo de Deus estava no deserto, que Deus dá os 10 mandamentos, Deus dá o Pentateuco para Moisés, lá na lei, em Levítico mais específico, Deus disse que os sacerdotes e levitas cuidariam desse ofício da circuncisão. Antes da lei eram os patriarcas, eram os líderes que faziam. No caso aqui em Moisés, foi até a própria esposa de Moisés que praticou, dando uma ideia de matriarca, de liderança feminina. Já que faltou a liderança do marido, entrou a liderança da mulher. Olha como Deus faz as coisas na velha aliança. Antes da lei. Na lei, isso ficou mais separado para quem? Para os sacerdotes. Agora, quando Josué recebe essa instrução de Deus, e o texto bíblico disse: Josué circuncidou todo o povo, não necessariamente foi Josué mesmo que circuncidou, mas toda a nação. Guarda isso, irmãos, olha o texto como é lindo. Aqui está dizendo que toda a nação passou pela circuncisão. Guarda isso. Toda a nação passou pela circuncisão. Não sobrou um. Aí você diz: mas e as mulheres, pastor? As mulheres passam porque não passam literalmente, mas passam pela circuncisão do que a gente aprende, que a gente vai falar no final, que é a circuncisão do coração. Porque, voltando um pouco e falando um pouco com vocês sobre a circuncisão. Quando nasce a circuncisão? A circuncisão nasce com Abraão, o pai da fé. Quando ele de fato estabelece uma aliança com Deus e Deus com ele, ali nasce a circuncisão. Mas vamos continuar lendo o texto, que nós paramos no versículo de número 8. Vamos ler agora Josué 5:9 em diante, até o versículo 12. Vamos ler? Então o Senhor disse a Josué: hoje, vamos ler o 8 de novo. E depois que a nação inteira foi circuncidada, preste bastante atenção, a nação inteira, dando uma ideia de povo. As mulheres não foram literalmente, mas elas foram pelo coração. Porque antes do fato ser concretizado fisicamente, tem que nascer algo dentro do nosso coração. Então, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Versículo 9. Então, o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação ou o opróbrio sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha que fantástico. Eles passam pela circuncisão. O texto diz quem que foi circuncidado?
Quem? Só os homens? Sim, mas foram só o exército? Só os bebês? Toda a nação. Guarda isso, irmão, isso é importante demais. Isso é importante demais. Isso é importantíssimo. E aqui, depois que eles passam por isso, eles descansam. Tem até um episódio muito interessante no livro de Gênesis, porque há um relato muito interessante em Gênesis 34, quando Simeão e Levi aprontam contra Siquém, filho de Amor, os siquenitas. Uma das filhas de Jacó foi violentada por Siquém. Então, pediram para que aquele povo, aquela nação fosse circuncidado, para que pudessem então se tornarem hebreus. Mas Simeão e Levi, no terceiro dia, cometem um mal violento e matam todos aqueles homens. Porque para as pessoas adultas, a circuncisão no terceiro dia é o momento que a dor está mais intensa. Eu quero lembrar, irmãos, que naqueles dias não tinha remédio. Eram produtos naturais. Então imagine a dor tinha que ser passada, a dor tinha que ser vivida, vivenciada, não tinha analgésico, não tinha remédios que aplacavam a dor, poderiam até minimizar algumas plantas, mas não tirar. E no terceiro dia era a dor maior. E aqui esse contingente enorme de homens, de crianças, de pessoas, passaram pela circuncisão e devia ser um chororô violento em Israel. Ou pelo menos aquelas lamúrias que um homem quando está doente faz. Como que é? A mulher com dor, ela vai para o fogão e o marido diz: e aí, bem, eu estou com um pouco de dor. Ela franze um pouco a testa, ela se encurva um pouco. O que é, amor? Cólica. O homem com dor. Hã? Como que é o homem com dor? Estou morrendo. Não é assim? Mãe, me ajuda, não é assim? Eu fico imaginando uma pessoa que nem o Tomé, que tem 3 mulheres em casa, né? Quando as mulheres veem aquele homenzarrão, doente, fraco, com dor, devem olhar e falar: pai, é assim em casa, meninas? Né? O homem geralmente com dores internas, né? Ele sofre demais. O homem, ele não sabe passar por dor interna. E a circuncisão, ela gerava o quê? Ela gerava dor. Ela gerava essa sensação de que algo está me marcando, algo está me ferindo, algo está sobre mim. E é isso que eu quero falar hoje aqui com os irmãos. Mesmo a mulher não passando pela circuncisão, ela via a dor estampada diante dela. A dor da aliança de alguém, a dor do seu líder, a dor daquele que tinha um papel de liderança sobre ela. E aqui, irmãos, nesse exato momento, enquanto Israel está para celebrar a Páscoa, antes disso, Deus fala para Josué: Josué, diga para o meu povo, faça facas de pedras, porque eu quero marcar o meu povo. Eu quero marcar o meu povo. Eu quero marcar o meu povo. Eu quero marcar, mas não a marca da estupidez, não a marca da ira, não a marca simplesmente da humilhação. Eu quero marcar o meu povo com a marca da aliança que um dia eu dei para Abraão. Aleluias. A circuncisão aqui para o povo de Israel foi determinante para que eles continuassem conquistando Canaã. E aqui foi um ponto decisivo na história de Israel. Mas perceba, não foram para todos, porque Acã foi marcado, mas não foi marcado. Presta bastante atenção, é possível você ser marcado e não ser marcado. É possível você ver alguém sendo marcado e você também não ser marcado. Mas é possível você ser marcado de verdade. Porque Acã passou por essa experiência, mas ele não foi marcado de verdade. Raabe não passou por essa experiência, mas ela foi marcada de verdade. Porque o que é a circuncisão então, queridos? Ela é uma disposição de fé no nosso coração. A circuncisão, ela nasce
Em primeiro lugar, ela nasce no nosso coração. É um ato de nós crermos em Deus, é um ato de fé em Deus, é um ato que gera obras, mas é um ato que também alia tudo isso a um sacrifício de amor. E agora eu quero fazer um passeio com vocês, aonde tudo começou. Por quê? Porque Gilgal, amados, porque Gilgal é um lugar maravilhoso. Porque Gilgal é o lugar onde a glória de Deus e a presença de Deus é derramada em Israel. Gilgal é um lugar de alianças. Gilgal é um lugar onde Deus nos marca. Gilgal é um lugar onde a gente reata as nossas alianças e nos unimos ao que Deus fez com o pai da fé. O que Israel estava fazendo aqui, irmãos? O que Israel estava fazendo aqui, depois de 40 anos, não era simplesmente receber uma palavra. Presta bastante atenção, irmãos, uma coisa que me incomoda muito, mas me incomoda demais. O povo de Deus está muito infantil. Está muito infantil. Quer só docinho, quer melzinho na chupeta, quer só balinha, quer ouvir palavras de efeito, quer ouvir, por exemplo, palavras como essa: hoje eu removi a humilhação do Egito. Aí levanta a mão e amém. Mas, irmão, presta bastante atenção. Nada disso vai acontecer na tua vida, na minha vida, se a gente não passar pela circuncisão do coração. Se a gente não passar pela circuncisão do coração, se a gente não entender que a circuncisão tem a ver com sacrifício de amor, tem a ver com voltar para aquele ato lá do pai da fé, não vai adiantar de nada. O Egito vai estar ainda sobre nós, entre nós e ao nosso lado o tempo todo. Podemos estar dentro da igreja vendo sinais e maravilhas e estarmos sendo cativos pelas obras do Egito, pelo estigma do Egito, pelos príncipes do Egito. Por quê? Porque se o meu coração não for circuncidado, se a minha vida não passar por essa experiência poderosa, não adianta eu dar frases de efeito para vocês. O falso profeta geralmente diz o tempo todo que tudo vai dar certo na sua vida, mesmo você vivendo uma vida errada. Não, isso é mentira. Se você está vivendo uma vida errada, a palavra de Deus nos atrai ao quê? Ao arrependimento. Se você está vivendo preso por Faraó, pelas paixões do Egito, a palavra de Deus diz o quê? Reavalie a sua vida e reconstrói o seu viver. Porque as coisas não darão certo vivendo de uma forma errada. Então o povo de Deus está muito infantil nesse sentido. Podem ver que todo o discurso é egoísta, é egocêntrico e é triunfalista. E aí quando a gente começa a falar sobre uma mensagem como essa, nós nos passamos como seres retrógrados, uma mensagem antiquada. Não, meu irmão, o nosso compromisso é com Deus, é com a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque para eu entender o que é a libertação de todo o vexame do Egito, de toda a humilhação pública do Egito, eu só vou compreender isso depois que eu for marcado por Deus, como foi Abraão. O que Israel estava fazendo aqui, todo Israel, eles estavam voltando à aliança com Abraão. Eles estavam dizendo: sim, Senhor, nós queremos a tua aliança, nós damos espaços para a tua aliança, nós queremos viver em aliança, nós estaremos firmados na tua aliança. Assim como Abraão te amou, Abraão te seguiu, Abraão se sacrificou, porque entendam, irmãos, Abraão foi separado por Deus aos 75 anos de idade. Abraão vivia uma vida de sacrifício em amor. Sacrifício em amor. E num dado momento ele foi marcado pela circuncisão. Quem não vive uma vida de sacrifício em amor, pode até ser marcado por uma liturgia, mas ainda não entendeu o que é circuncisão do coração. Como eu faço, pastor, para entender essa bênção de Gilgal? É quando a minha vida é uma vida onde o sacrifício em amor me acompanha.
O sacrifício em amor faz parte da minha vida. O sacrifício em amor faz parte da minha disciplina de vida. Perceba como somos de uma sociedade infantil. Associamos sacrifício à punição. Não é assim? Atividade física, exercício físico é punição. Tudo que for sacrifício a gente associa à punição. Para vocês verem como nós fomos treinados na indolência, na preguiça e no comodismo. Irmão, o corpo, como esses dias eu falava com o irmão obreiro aqui, nós conversávamos sobre o trabalho social. Nosso trabalho social, nós estamos socorrendo algumas pessoas, estamos fazendo caridade, mas queremos dar para a pessoa a vara, ensiná-la a pescar, e não simplesmente dar o peixe. E aí, eu falava com o obreiro, ele dizia assim, pastor, o corpo, se deixar ele dorme o dia inteiro. E eu falava, é isso mesmo. Por isso a gente tem que se dispor ao que? Ao trabalho, ao estudo, ao treino. Por quê? Porque o nosso corpo é treinado para isso. E a nossa sociedade é uma sociedade que associa o sacrifício a algo punitivo. O sacrifício a algo vexatório, a algo humilhante. E eu quero te ensinar que não, queridos. Há uma grandeza, a gente vai trabalhar sobre isso. Há uma grandeza no sacrifício. Abraão, ele começa saindo de Ur dos Caldeus aos 75 anos de idade, indo para um lugar desconhecido. Por quê? Porque ele vivia em sacrifício de amor. Deus se revela para ele lá em Gênesis capítulo 17. E Deus diz para ele, olha Abraão, a sua descendência vai ser tão numerosa. Olha para o céu, Abraão, ele olhou, conta as estrelas, ele disse, não dá. Então vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. A palavra de Deus diz que ele creu, isso foi creditado na vida dele. E a Bíblia ainda diz para ele, e você vai viver com essa descendência aqui, em Canaã. Essa é a terra que eu te dou. E a palavra de Deus ensina algo fantástico. Vamos abrir em Gênesis capítulo de número 17. Gênesis capítulo de número 17. Olha só o que acontece agora com o nosso pai da fé. Eu vou ler o texto. Diz assim a palavra de Deus. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Até aqui, por enquanto. Olha só que fantástico, queridos. Deus está dando uma promessa, está dando uma linhagem, e Deus está aqui falando para ele, o que eu espero de você, que você guarde a minha aliança. O que os hebreus estavam fazendo lá em Josué capítulo 5? Eles estavam restabelecendo o quê? A aliança deles com Deus. A aliança deles.
como fez Abraão, aos 99 anos de idade. Continuemos lendo aqui do versículo de número 10 em diante. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros. E os que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. O seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara. Lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Abraão e o seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Aleluias! Esse é um texto maravilhoso, queridos irmãos. Aqui Israel estava voltando ao quê? A fazer a mesma aliança que Abraão tinha feito. Eles estavam dizendo: Senhor, eu quero ser marcado por Ti. Eu quero ser marcado e eu coloco agora a minha carne para ser colocada diante do Senhor como uma experiência. Talvez você diga assim: pastor, mas e no Novo Testamento? Nós precisamos ser marcados? Eu digo para o irmão, existem vários rituais no Novo Testamento. O batismo é uma ordenança. A ceia é uma outra ordenança. Mas o que é de fato a circuncisão no Velho Testamento e no Novo Testamento? Porque no Velho Testamento tinha esse ato simbólico, ritual. Mas imagine a seguinte situação. Vamos pensar um pouco aqui nos filhos de Jacó. Aqueles filhos de Jacó foram circuncidados? O que vocês acham? Sim. Depois que Jacó tem experiência no Peniel, possivelmente todos os seus demais filhos tiveram a circuncisão. Mas qual foi o único filho de Jacó que foi circuncidado no coração? José. José foi o único filho de Jacó circuncidado no coração. Porque Abraão, irmãos, guarda isso.
A circuncisão aqui para Abraão já tinha acontecido aos 75 anos. A revelação dessa aliança aconteceu aos 99 anos. Qual é a ordem de Deus? Primeiro a circuncisão física e depois a circuncisão espiritual, em alguns casos. Por exemplo, Jesus ao 8º dia foi circuncidado e foi levado ao templo. Era assim, a criança nascia, ao 8º dia ele era circuncidado. Mas a menina nascia, ela não era circuncidada, mas era consagrada a Deus. Então, uma criança, ela crescia, muitas vezes, circuncidada, mas o coração dela não era circuncidado. Aqui, no caso, Acã passou pela circuncisão, porque possivelmente ele não era circuncidado. Acã aqui deveria ter por volta, quem sabe, 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, porque esse contingente aqui, irmãos, a gente entende o seguinte, que de 20 anos para cima Deus recolheu todos. Os únicos que ficaram dos 20 anos para cima e mais 40 anos foi Josué e Calebe. Josué e Calebe tinham entre 80 e 85 anos quando estão aqui em Gilgal. Mas o restante do povo que nasceu no deserto, alguns nasceram logo que saíram, outros eram crianças, então era um contingente abaixo de 60 anos, porque tinham 40 anos do deserto e mais 20 anos para baixo. Então o povo de Israel, nesse exato momento, o contingente, a grande maioria era de 40 anos, a grande maioria, ou próximo dos 40. E alguns outros, que eram os remanescentes, mas não tinha mais ninguém acima dos 60 anos, exceto Josué e Calebe. Mas olha que interessante, Acã aqui foi circuncidado, mas o coração dele não foi. E eu queria agora ler mais um texto para a gente orar. Você quer que Deus remova o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito? Nessa noite, diga para Deus, circuncida o meu coração, Senhor. Circuncida o meu coração. Deus deseja marcar a sua vida, irmão. Deus deseja marcar a sua vida, não apenas fisicamente. Perceba, algumas pessoas foram marcadas por Deus fisicamente. Jacó, no vale do Jaboque, foi tocado pelo anjo. Bendito foi aquele momento que o anjo toca e fere a articulação da sua coxa. Porque até então era o Jacó errante, mas daquele dia em diante nasceu Israel de Deus, o príncipe do Senhor. Ele nunca mais andou como um Jacó, agora ele andava mancando, mas ele andava agora como um príncipe de Deus. Eu não sei se você precisa passar por uma experiência onde o seu físico seja marcado. Algumas pessoas precisam passar por uma experiência com Deus onde o seu físico seja marcado. Mas o grande desejo de Deus no Novo Testamento não é simplesmente marcar o seu físico. Perceba que o batismo é um desses episódios. Esse ritual do batismo no Novo Testamento representa muito bem o que é a conversão, porque a circuncisão o que é? É a marca da conversão, é a marca da aliança, é a marca do pertencimento, é a marca dizendo, eu reato as minhas alianças contigo, eu sou teu, Senhor. Canaã é tua, mas Canaã só pode ser conquistada por alguém que tenha circuncisão no seu coração, alguém que viva essa circuncisão na sua vida. Então, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos ensina isso. Eu quero orar agora com vocês, mas eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 2. Abra comigo, Romanos 2, versículo de número 28 e versículo de número 29. Porque talvez você, meu irmão, aqui, tem vivido durante tanto tempo na igreja. Talvez você seja um obreiro exímio, professor exímio, um seminarista exímio, um músico exímio, você seja um professor de seminário exímio, um pastor exímio, mas a pergunta que Deus nos deixa aqui é, como que vai o seu coração? Ele se mantém circuncidado? Ele se mantém em aliança? Porque se você perdeu isso, você perdeu tudo. Você pode estar dentro da igreja, você pode prosperar, você pode fazer muita coisa, mas você mais cedo ou mais tarde verá que o Egito terá poder sobre você.
O Egito será mais forte do que você. Sabe aquela ideia, irmãos? Pastor, eu não consigo resistir, eu não consigo vencer. A resposta é um coração circuncidado. Talvez você passou pela experiência das águas, talvez foi batizado com o Espírito Santo, talvez fez cursos, talvez você seja uma pessoa laboriosa, gosta de trabalhar. Isso é muito lindo, irmãos, mas é muito performático, é muito externo. O cristianismo, e não somente o cristianismo, mas a revelação na tradição judaica, na essência da lei e dos patriarcas, é uma revelação de aliança, amados. É onde Deus nos marca na alma, nas entranhas. É onde essa vida passa a ter sentido, porque quando vivemos para Deus, nós não nos preocupamos com o performático, nós não preocupamos com as tarefas, nós não preocupamos com os egípcios, com o mundo. Por quê? Porque vivemos para Deus, e quando Deus está conosco, temos o maior aliado do nosso lado. E tendo Ele, temos tudo. Mas quando nós não temos Ele, temos tudo do Egito, nós não temos nada. E aqui em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo está chamando a atenção os seus discípulos, os cristãos que estão em Roma. E ele diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é incircuncisão a que é meramente exterior e física? Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A circuncisão, segundo os padrões de Deus, ela é gerada pelo Espírito no nosso coração. É um desejo de viver em aliança com o Eterno. Quer ver Deus remover o opróbrio do Egito? Quer ver Deus aniquilar toda a humilhação do Egito? Nessa noite, fale para Deus: Senhor, circuncida o meu coração. Circuncida o meu coração. No Velho Testamento havia algumas coisas que o povo judeu fazia que era muito bonito como ritual. No momento em que Deus chamava o seu povo literalmente a consagrar-se. Nesse exato momento, quando Deus queria que o povo se humilhasse, eles colocavam roupas de pano de saco, eles pegavam pó e cinzas e se ajoelhavam, pegavam pó e as cinzas e jogavam sobre a sua cabeça, como que se fosse um momento de humilhação diante de Deus. Mas esse ato, que era muito bonito quando feito de todo o coração, percebam, irmãos, tudo isso é muito lindo. Estar na igreja, chorar na igreja, levantar a mão, receber uma palavra, é tudo lindo, mas pode ser também muito ruim se você apenas faz desse momento um momento de emotividade. Se você não colocar a sua mente escrava da palavra de Deus e fazer com que as suas disciplinas se tornem reais, essa emotividade religiosa pode ser o motivo pelo qual o Egito continua te dominando. Porque a vida cristã não está baseada em sentimentos. Nós não seguimos a Deus pelo sentimento, nós seguimos a Deus porque sujeitamos a nossa mente à palavra de Deus. E é isso que importa para nós. Então o apóstolo Paulo aqui falando à igreja de Roma estava dizendo: quem é que são de fato os judeus? É aqueles que se circuncidaram? Sim, não. Porque essa circuncisão não diz muito, porque lá no Velho Testamento, muitos colocavam panos de saco sobre si, colocavam cinzas na cabeça e faziam as suas liturgias de quebrantamento, mas o coração não estavam diante de Deus.
Outros rasgavam as vestes em sinal de protesto e de humilhação. E aí vem o profeta e diz: não, rasguem as vestes, rasguem os vossos corações. A circuncisão não é simplesmente algo litúrgico, não é o batismo, não é o dom, não é o ministério, é algo que acontece no nosso coração. Ó meu amado, se você já foi marcado, eu te pergunto, essa marca continua acesa na tua vida? Continua queimando nas tuas entranhas? Ou você já fez como Acã, que depois que passou por aquela experiência se esqueceu, e aquilo ficou no passado sensorial das emoções? Nessa noite Deus te desafia e me desafia, vamos circuncidar os nossos corações, vamos circuncidar as nossas vidas, no sentido de dizer: Senhor, eu quero fazer como Abraão. Porque quando Deus deu uma palavra para Abraão, perceba, irmãos, como Abraão era grande. Perceba, quando a gente tem que compreender que fé é muito mais do que sentimento, fé é decisão. Assim como amor é decisão, assim como obediência é decisão. Por isso que essas coisas são mandamentos e não são apenas sentimentos. Deus se revela aqui para Abraão. No capítulo 16 de Gênesis, Deus está se revelando para Abraão, dizendo que ele daria Canaã. Deus faz um voto chamado voto de suzerania com Abraão. Deus chama Abraão para fazer uma aliança, mas agora Deus fala para Abraão, Abraão se dispõe. Perceba, Abraão se coloca na disposição. Abraão pega então os sacrifícios, porque naqueles dias, dos dias de Gênesis, havia uma aliança que os reis faziam. Um rei se comunicava com outro rei, e quando eles faziam aliança, eles pegavam animais, um bezerro, um cordeiro, cortava esses animais, separavam as partes, e ambos passavam no meio daqueles animais sacrificados, cortado ao meio. E esse era um voto chamado voto de suzerania, que dizia o seguinte: se uma das partes não cumprir com o combinado, que aquilo que fizemos com o animal seja feito com aquele que quebrar as partes. Deus chega e se revela para Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar Canaã. Abraão, eu vou te dar descendentes. Abraão, eu vou fazer muitas coisas com você, Abraão. Capítulo 15 de Abraão foi o voto de suzerania. Abraão acreditou, mas Abraão não tinha essa fé sensorial, que apenas acreditava e tá bom. O que Abraão fez? Abraão pegou então, Deus é o rei dos reis, Ele me fez ser príncipe desse povo, Ele está me dando essa terra, está me dando uma promessa, eu acredito, mas a minha fé não é uma fé pela emoção, é uma fé onde eu subjugo as minhas vontades e eu dou passos em direções àquilo que Deus diz. E então ele coloca os animais, separa, e a palavra de Deus diz que chegou a noite e ficou um breu violento. E as aves de rapina vinham querer pegar aqueles animais, e Abraão ficou enxotando. De repente aparece o Senhor como num fogo. E agora Deus diz para Abraão: fique aqui, Abraão, eu passo e eu cumpro esse voto. Esse voto eu faço valendo por mim e por você. Se eu não cumprir, que você terá um descendente. Se eu não cumprir, que Canaã não será a tua terra de delícias, que o que se foi feito com esses animais recaia sobre mim. Aleluia! Irmãos, Israel é a terra que Deus deu de presente a Abraão sobre a aliança. Os povos israelitas sempre dominarão sobre Israel, porque Deus deu aquela nação para os descendentes de Israel. Enquanto Deus existir, e é por toda a eternidade, e enquanto os homens existir, mesmo que homens maus e cruéis tentem tomar Israel dos israelitas, não vai conseguir, porque aquele lugar foi dado por Deus, e Deus zela pela sua palavra. Por que eu estou falando isso? Agora vem Deus e mais uma vez pede para Abraão, aos 90 anos, aos 99 anos de idade: eu quero uma aliança de você. Eu fiz uma aliança com você, eu cumpro as duas partes, e agora eu quero uma aliança com você. Eu quero que você faça a circuncisão, porque ela será a lembrança do que você vem fazendo comigo há tanto tempo, Abraão.
Você é alguém que vive em sacrifício, em obediência, e você é alguém que já foi marcado nas suas entranhas, na sua fé, e agora eu quero te marcar no seu corpo. Ó meu amado irmão, em nome de Jesus, qual é a sua vida? Como você vive? Quando você recebe uma palavra como essa, você diz sim, Senhor, e amanhã você faz o oposto? Então você não foi marcado. Nessa noite, o desafio de Deus ao seu coração é: Senhor, marca o meu coração, faça com que eu seja verdadeiramente circuncidado. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar, porque quando isso acontecer na sua vida, você verá o grande significado de Gilgal. Semana que vem eu dou continuidade a essa mensagem, mas hoje eu queria orar. Eu queria orar agora simplesmente dizendo isso. Como é a sua fé? O Egito tem te vencido? Faraó tem te derrotado? Você se sente escravizado? A resposta é bem simples. A resposta para você é Gilgal. A resposta para você é circuncisão do coração. Você já foi circuncidado? Já teve experiências com Deus? Mas isso ficou no passado? Então hoje Deus te chama a você refazer as suas alianças. Refaça as suas alianças. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que nessa hora, Senhor, o teu povo possa compreender um pouco mais o que significa ser circuncidado no coração. O que significa realmente essa aliança de Deus com esse filho tão querido. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial, porque ser circuncidado no coração é crer em Deus, é realizar obras para Deus, mas em especial é viver uma vida de sacrifício em amor. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, abre os olhos daquele que tem vivido uma vida muitas vezes fazendo a obra pela obra, a obra pela obrigação. Ó Deus, e mostra que a grande lição do Senhor sobre nós é realmente fazermos a obra pelo sacrifício em amor, porque esse é o grande privilégio que podemos viver diariamente. É quando sentimos dor no nosso corpo, mas não a dor que nos faz sofrer apenas o sofrimento ruim, mas o sofrimento daquele que aprende a amar. Obrigado, Deus, porque eu não tenho dúvida que o Senhor está falando ao coração do teu povo. E eu te peço, meu Pai, abençoa a tua igreja e realmente atraia o coração de cada um dos meus irmãos a viverem uma vida circuncidados no coração. Essa obra que é gerada pelo teu Espírito em nós, porque se não for o teu Espírito gerando isso em nós, nós não estaríamos aqui. Em nome de Jesus eu peço, Deus, continua falando ao coração do teu povo e abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda fazer mais um desafio, irmãos. Mais um desafio aqui. Qual é o desafio? O desafio que eu deixo para você é bem simples. Peça para Deus te marcar. Te marcar não a dor pela dor. Eu quero te dar um desafio. Peça para Deus marcar a sua alma. A experiência da marca pelo amor. Eu não vejo Abraão como alguém infeliz, que o que fazia porque tinha o Todo-Poderoso sobre ele, punindo-o se ele não fizesse. Eu não vejo isso. Eu vejo Abraão alguém apaixonado por Deus. Eu vejo Abraão sendo alguém que realmente desejava fazer a vontade de Deus. Eu vejo isso na vida de Josué, que durante tantos anos esteve ao lado de Moisés e ele aprendeu a grandeza de ter um coração circuncidado. Agora ele estava ali como líder daquela nação, estava chamando todos a passarem pela circuncisão. Homens, soldados, crianças e as mulheres, para aprenderem
com aquela demonstração por meio do modelo, é possível sermos circuncidados, mesmo não passando pela experiência física. Hoje nós, como gentios, estamos sendo circuncidados. Nenhum de nós aqui, deduzo, passou por um ato como esse, a não ser por uma operação quando criança. Mas aquela não foi uma circuncisão religiosa ou espiritual. Perceba, nenhum de nós, e os gentios não são circuncidados, mas eles são circuncidados. Então hoje, qual é o desafio que eu quero deixar aqui? Peça para Deus te marcar e te dar experiências de sacrifício. Circuncisão no coração. Porque se você perdeu isso, você não tem sentido de conquistar nada. Mas no momento em que você tem uma experiência dessa, você é marcado pela dor, mas não a dor da punição, a dor do sacrifício, a dor do amor, você começa então a viver uma linguagem divina. Por que eu estou deixando esse desafio? Porque eu disse há pouco que nós fomos treinados na nossa vida a não aprendermos com a dor é inimiga nossa, eu falarei mais sobre isso depois. Mas eu queria que você, enquanto não fosse marcado, você não deixasse de orar. E para eu deixar esse desafio muito mais regado de amor, eu quero te dizer que Deus, sendo santo, perfeito e justo, tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez por mim e por você, foi se doar em sacrifício porque te ama. O Pai enviou o Filho nasce, cresce e leva sobre ele todos os nossos pecados, morre na cruz em nosso lugar. O Filho sofre por todos nós, ressuscita ao terceiro dia e depois o Filho envia o Espírito Santo para nos fazer lembrar do sacrifício do Pai e do sacrifício do Filho. Em outras palavras, o sacrifício é uma linguagem divina. O próprio Pai foi marcado pela dor, o Filho foi marcado pela dor. O Espírito Santo nos atrai a uma dor santa. Logo, ser marcado por uma dor santa é uma linguagem divina. Então, ore a Deus. Talvez você é uma pessoa que não controla a sua carne, não controla a sua língua. Você se vê vendido e vulnerável aos pecados mais banais. A resposta é: te falta ser marcado por uma circuncisão no coração. Então eu deixo esse desafio a cada um de vocês. E quero orar mais uma vez. Enquanto você não for circuncidado no coração, não deixe de orar, não deixe de jejuar e de buscar a Deus. Depois que você for marcado por uma dor santa, você vai falar: eu quero novas experiências, como Abraão. Porque Abraão, não pense você, que depois da circuncisão foi a última. Não, pelo contrário, a circuncisão só foi o selo. Você é meu, Abraão, e eu tenho aliança com você. Porque logo depois que Isaac já era um garoto, ainda Deus faz mais um desafio a ele. Qual é? Leva para o Moriá Isaac, sacrifica ele. O sacrifício em amor é uma linguagem divina. Se você ainda não foi marcado, se você foge do sacrifício, pede para Deus te ensinar a viver uma vida de sacrifício em amor. Falarei na próxima semana sobre isso. Quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu deixo esse sacrifício aqui para o teu povo, para que o teu Santo Espírito continue nos atrair a essa linguagem. Não a linguagem do tolo, Senhor, e nem do sacrifício de tolo, e nem do autoflagelo, não, longe disso, e nem do sacrifício autorredentivo, ele não existe. Mas eu te peço, Pai, marca o teu povo, marca o meu irmão, circuncida os nossos corações. Eu deixo esse desafio aqui para toda a tua igreja, porque, Senhor, eu tenho notado, Senhor, que muitos irmãos que dão espaço para a carne, ou se desviaram, ou se esqueceram da aliança. Mas eu sei, Senhor, que o sacrifício é uma linguagem do teu Santo Espírito. E quando a gente realmente entende isso, ó Deus, vivemos como Abraão.
queremos mais do Senhor e nos lançamos em amor a tudo que o Senhor nos pede. Então, Pai, eu peço, guarda essa palavra no nosso coração, que as vidas que estão aceitando esse desafio, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando sobre elas e nelas, e que o Teu nome seja glorificado sobre a vida do Teu povo, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Os nossos irmãos estarão tocando hino, eu vou dar a bênção apostólica agora, e semana que vem continuamos. E se essa mensagem foi bênção para você, compartilhe aí com muita gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, distribua, irmãos, essa mensagem. Eu faço esse pedido aqui com toda a humildade. Nós queremos que essa mensagem chegue no maior número de pessoas. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas ainda não entenderam o Evangelho. Por quê? Porque estão vivendo uma vida sem sacrifício. E quando fazem sacrifício em barganha, querendo receber. E aí não é esse o sacrifício que Deus tem. Então, compartilhe essa mensagem, mergulhe nesse texto sagrado. Eu não tenho dúvida que Deus continuará falando sobre o coração dos irmãos, tá bom? E eu quero dar a bênção apostólica. E se você, meu irmão, se você que acompanha aqui conosco, quiser entregar a sua alma a Jesus, ou quiser se reconciliar com Deus, entre em contato aqui com as nossas redes sociais. Escreva dizendo: olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Deus. Nossos irmãos do Ministério de Comunicações, nossos obreiros entrarão em contato com você, e eu com certeza falarei com você e orarei com você e darei continuidade a essa caminhada tão maravilhosa que é uma vida seguindo a Cristo. Se Deus te chama para você fazer parte dessa família, hoje nós entendemos que não tem mais espaço. Podemos ser de uma igreja local, mesmo distantes. E é importante que essa mensagem chegue no maior número de pessoas para que a gente possa ganhar mais vidas, resgatar mais almas. Então, carinhosamente eu peço para você compartilhar, divulgar e não deixar de orar para que vidas sejam salvas. Se você quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, nos procure. Terei um imenso prazer de te incluir nessa família. Ou quem sabe, te ajudar a você pertencer a uma igreja perto da sua casa. Porque antes de querer que você seja somente daqui, o meu maior desejo é que você seja de Cristo numa igreja bíblica e saudável. Mas se Deus preparar que você seja dessa família, nós iremos te receber com muita alegria, tá bom? Faça assim, como que recebendo a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.